A paz, meus amados, a paz de Cristo para todos. Passando aqui, para que venhamos meditar numa palavra do Senhor, uma palavra que venha nos avivar, nos revigorar, nos levantar, nos dar força, porque é da palavra do Senhor que vem o nosso alimento espiritual. Amém, meus queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, ministra os nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, que não vença eu a falar, mas que vença o Teu Espírito, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, que eu venha ser boca do Senhor, para o Teu povo, para os Teus filhinhos, que estão necessitando de uma resposta, que o Senhor venha, meu Pai, avivar a fé dos Teus filhinhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um pouco resfriada, não reparo, porque mudança de tempo, vai deixando a gente assim, com a voz ruim, só misericórdia. Mas tudo é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Vamos dar uma meditada aqui na palavra, no livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado para o barco, para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, no versículo 24. Então, meus queridos, Jairo, quem era Jairo? Jairo, aqui a Bíblia diz o quê? Que ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga, antigamente, trazendo para o tempo de hoje, é a igreja. Antigamente eram os templos religiosos, que hoje nós temos a igreja, a gente chama de igreja. Mas Jairo era um dos principais da sinagoga. Vamos supor que Jairo era um pastor, Jairo era um padre, alguma coisa assim, que tinha conexão ligada com os céus, que antigamente, bem antigamente, era só os sacerdotes que estavam ali dentro dos templos, que fazia a conexão entre os céus, e o povo levava a petição do povo, orava, apresentava ao Senhor. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo, ele tinha, ele era, vamos botar assim, tinha essa conexão com os céus, vou botar com Deus, Só que aqui a Bíblia vai dizer que Jairo, aqui no versículo 22, o interessante, prostrou-se a seus pés. Jairo tinha conexão, tinha ligação direta com os céus, mas a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Por quê? Por que ele se prostrou? Esse se prostrou quer dizer que ele se rendeu. Ele se rendeu, ele se lançou aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele se lança, quando ele se prostra, ele reconhece, Jairo reconhece de que ele é pequeno, de que, vamos botar assim, ele não é ninguém e que ele necessita da misericórdia do Senhor. Ali ele reconhece a pequenez dele e ele reconhece a grandeza daquele que está diante dele, a qual ele está se prostrando, que no caso era Jesus Cristo. O versículo 22 repetindo, E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. E no versículo 23 vai dizer, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. Ou seja, a situação de Jairo, o problema ali que ele estava vivendo, ele reconhecia quando ele se prostra diante de Jesus, que Jesus poderia resolver aquela situação. Ainda não era algo que tinha chegado ao fim, não era algo que não tinha mais solução, mas era algo que Jesus poderia sim dar uma solução, resolver aquele problema dele. Quando ele se prostra diante de Jesus, ele se rende. Muitas das vezes, meus queridos, a gente também está assim. Muitas vezes nós estamos assim, diante de uma situação, que por mais que a gente tenha a nossa fé, a nossa conexão em Deus, mas muitas das vezes é necessário a gente se prostrar.
Às vezes a gente vai lá, ora, pede ao Senhor, mas cadê aquela humilhação? Cadê aquela prostração? Cadê aquele reconhecimento, né, diante do nosso Senhor? Porque já que ele se prostrou, ele reconheceu a grandeza de Deus e o poder de Deus, né? Por mais que ele tinha conexão com os céus, mas ele se rende. E muitas das vezes a gente também tem que fazer assim. Nós devemos imitar a Jairo, nos render diante do Senhor, nos render ao poder dele, à grandeza dele, né? Ao quanto ele pode operar na nossa vida e ao quanto a situação, o problema ou a situação adversa a qual estamos vivendo diante dele não é nada. Então Jairo aqui, ele se prostra, ele se rende, ele reconhece e ele pede, né, para o Senhor: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Né? Ele pede a misericórdia do Senhor e pede ao Senhor que vá até a casa dele para impor as mãos sobre a filha dele, que está à morte. Né? E ali Jesus foi com ele, Jesus foi. Então vamos imitar Jairo e nos render diante do Senhor, nos colocar diante dele e crer que ele pode operar, assim como Jairo fez, né? E Jesus operou na vida dele, ele também vai operar na tua.